Da igreja abrir a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 14, fomos até o verso 23 na semana passada. Se o Senhor nos permitir, hoje ouviremos a exposição do verso 24 até o final do capítulo, verso 52. 1 Samuel 14, 24 a 52. Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmais até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: Aleivosamente procedestes. Trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo, e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, eis que devo morrer. Então disse Saul: Assim me faça Deus outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus,
e para onde quer que se tornava, executava castigo. E houve-se valorosamente, feriu aos amalequitas e liberou a Israel da mão dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquissua, e os nomes de suas filhas eram estes: o da mais velha Merabe, e o da mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do capitão do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele sobre esse momento. Senhor Deus, Pai poderoso, o Senhor que, pelo teu Espírito, inspirou este texto sagrado e o homem escolhido para escrevê-lo, é o Senhor da história que a conduz para que ela revele a salvação em teu Filho. Hoje, passados tantos anos, Senhor, a tua igreja continua querendo te ouvir e ser ensinada por meio de um texto tão antigo, mas com certeza com aplicações tão atuais, Senhor Deus, como na época em que foi escrito. Para isso, nós te pedimos que o Senhor aclare o nosso coração, não com mel, como fizeste com Jonatas, mas com a tua palavra, que é alimento para as nossas vidas. Que o Senhor faça isso usando, não um anjo, mas usando o ministro da tua igreja, para que faça, Senhor Deus, com precisão as aplicações, com fidelidade a exposição e em tudo dando glória ao teu nome. Seja honrado, Senhor Deus, e nos abençoe na pregação. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Quando alguém é convidado a ir para a igreja, a deixar a sua antiga vida, é prometido que o fardo do pecado vai ser tirado. Geralmente as pessoas estão passando dificuldades, estão com pesos terríveis sobre as suas costas, sobre os seus ombros, e a nossa promessa sempre é: Cristo tem um fardo leve. As suas angústias, as suas dores, as suas tristezas serão tratadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o problema é que nem sempre, ao entrar na igreja, ao dar os primeiros passos na casa de Deus, essas coisas se confirmam. Porque parece que outro fardo pesado nos é colocado. Porque aí começamos a aprender, em determinados círculos evangélicos, que existe um tamanho prescrito naquela comunidade da saia que a mulher deve vestir. Se o homem pode ou não pode usar barba. Em tempos não muito distantes, se a mulher poderia ou não depilar-se. E as leis, elas vão se multiplicando. Se o sujeito pode dançar, se não pode dançar, o que ele pode comer, o que ele pode beber, o que ele não pode beber. Uma série de regras que, apesar de não terem fundamento nenhum na palavra de Deus, são seguidas muitas vezes acima dos mandamentos de Deus. São requeridos nesses lugares, não como a lei, mas acima da lei de Deus. E isto é um fardo que ninguém pode suportar. Por outro lado, isso não é um privilégio dos nossos tempos, porque sempre foi assim. O homem, ou ele deseja uma liberdade ampla e irrestrita, ou seja, ele parte para o liberalismo, não tem lei nenhuma, ele faz o que ele quiser porque ele é livre, ou então ele parte para o extremo oposto, que é o farisaísmo, o legalismo. No meio evangélico, no meio cristão, a tendência é cair nessa segunda opção, criar lei sobre lei, a ponto de ninguém suportar viver nesse ambiente. E a promessa inicial, que era uma promessa de leveza, de uma vida tranquila,
de que Cristo retiraria de sobre nós o fardo, parece não se cumprir. E esses ambientes, eles passam a ser ambientes de muita hipocrisia. Porque a mulher precisa andar com a saia abaixo do joelho, né? É como se fosse mais ou menos a medida. Como se isso estivesse na Escritura. Mas a fofoca rola entre as mulheres e ninguém faz absolutamente nada. Você tem restrições severas a respeito da modéstia, mas ao mesmo tempo existem grupos de dança que sensualizam no culto. Meninas novas, mocinhas novas que se apresentam na frente da igreja de maneira extremamente sensualizada, no culto ao Senhor, na frente dos homens da igreja, e isso está liberado. É esse o ambiente do farisaísmo. Você fecha muito onde não há lei e onde claramente existem princípios da palavra que estão sendo transgredidos, as pessoas não conseguem perceber que ali há pecado. É difícil, irmãos, é difícil se libertar do farisaísmo. Eu sei porque, como pecador, eu também sou tentado a isso. A criar regra onde não há regra, a impor lei onde não há lei. Há um costume da minha casa eu querer fazer com que todas as outras casas sigam a mesma regra, o mesmo costume, o mesmo hábito das nossas casas. Mas isso está errado. E nós precisamos tratar o nosso coração a esse respeito. Desde o Éden é assim. Quando Satanás iniciou o diálogo com Eva, claramente a primeira pergunta foi provocando para ver se ela se mantinha na lei de Deus. Ora, vocês estão no jardim, vocês não podem comer de nada do jardim? A resposta de Eva foi: não, nós podemos comer de tudo. Agora, tem uma árvore que nós não podemos nem tocar e nem comer. Ora, Deus não disse não tocar. Isso é invenção de Eva. Foi a primeira vez que alguém criou uma regra sobre a regra. A regra é não coma. Eva disse: não coma nem toque. Mas aí pode ser que você tente entrar no pensamento de Eva e diga assim: ela fez isso porque ela era prudente. Porque se eu não posso comer, é melhor que eu não toque. Porque isso vai me dar uma tentação de comer. Mas Deus não disse não toque. Então não coloque na boca de Deus palavras que Ele não pronunciou. Se você tem para si um cuidado de não tocar para não comer, é seu cuidado. A pergunta de Satanás foi isso que Deus disse? E ela colocou palavras na boca de Deus que Deus não tinha dito, e ao mesmo tempo tirou outras. Deus disse: certamente morrerás. Ela não repete certamente, ela só diz morrerás. Ela acrescenta, ela diminui. E qual é o final disso? Pecado. Todo o cuidado dela de não tocar, de não olhar, o que foi que aconteceu? Pecou. Os cuidados excessivos, os zelos que não procedem da verdade da palavra, não têm poder contra o pecado. Se você abrir comigo, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 2, verso 23. A partir do verso 20, para a gente ter um contexto melhor. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária,
humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Por que vocês estão se enredando por esse caminho? Por que vocês estão se deixando levar por essa tentação? Por aqueles que na igreja de Colossos estão dizendo: não toque nisso, não coma aquilo, não faça aquilo outro. Eles vão dizer: isto é prudência, isto é zelo. Aí Paulo diz: só que essas coisas em si, elas se destroem pelo uso. O que você come, o que você bebe, o que você faz, geralmente se destrói com o uso, quando você está manuseando coisas materiais. Estas coisas não têm mal em si. Então, quando você bota peso demais nisso, você está colocando peso numa coisa que vai se destruir, para preservar uma coisa que não se destrói, que é a tua alma. Aí Paulo diz: não adianta, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Nesses ambientes é assim. As pessoas dizem: não estou fazendo isso porque é sabedoria da minha parte, para que eu não me coloque em uma tentação. Veja, em certo sentido, você pode ter prudência com pecados em que você já cometeu muitas vezes, você não quer mais se aproximar deles. O problema é você não faz isso regra para o outro. Não pode ser regra para o outro. É um cuidado teu, é teu. Os homens de Colossos estavam querendo impor doutrina de homens, porque ele continua: em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, estas coisas parecem te livrar da sensualidade, mas elas no final te fazem pecar. Eva disse: não coma nem toque. Qual foi o final? Ela pecou. Paulo diz: vocês em Colossos estão inventando regras sobre regras. Isso é doutrina de homem. E no final, sabe o que é que vai acontecer? Com todo esse zelo excessivo, vocês vão pecar. Porque é um peso maior do que o homem pode suportar. Eu me lembro agora, irmãos, do que Paulo disse a Pedro. Pedro começou a entrar na modinha ali dos judaizantes e tentar retornar à lei cerimonial do Antigo Testamento. Paulo chegou e disse: Pedro, nem tu mesmo segue o que tu estás pregando. Por que você quer impor isso para os outros? Veja como isso é um negócio sério, que pode atacar qualquer um de nós. O apóstolo Pedro estava metido em farisaísmo, metido em legalismo. E Paulo precisa lembrá-lo: pare com isso, Pedro. Nem você suporta esse fardo. Mas o que dizem os evangelhos a esse respeito? Abra comigo Mateus capítulo 15. Mateus 15. Versos 8 e 9, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, a multidão que seguia Cristo se aproximava dele fisicamente. Mas Jesus conhece o coração e diz: vocês não estão comigo de verdade. Vocês só falam com a boca, mas o coração está longe. Como é que eu sei disso? Verso 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus sondou o coração daqueles homens e disse: vocês dizem que me honram, mas vocês não gostam de mim. Vocês dizem que me adoram, mas eu sei que vocês não estão adorando a mim. Sabe por quê? Porque vocês pregam doutrina de homens. Se Cristo é o Senhor da lei, então não pregar a lei de Cristo é não amá-lo. Não adorar a Cristo segundo Ele prescreve é adorar um falso Deus.
Então ele está dizendo, vocês só falam com a boca, mas vocês não fazem nada que está na minha lei. Portanto, ensinando doutrina de homens, vocês adoram os próprios homens. Ora, mas esse é um princípio que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Volta comigo para o texto original. Perceba isso. Verso 24. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Jesus disse assim: vocês me honram com a boca, mas o seu coração não está perto de mim. Por quê? Porque vocês ensinam doutrina de homens. A doutrina do homem tem uma única finalidade: o próprio homem. Lá em Colossenses 2, foi dito, eles amam o seu próprio ventre. Eles inventam doutrina de homens, dizendo não toque isso, não toque naquilo, porque a finalidade é a glória do próprio homem. E Saul, quando inventou uma doutrina, quando inventou uma regra que não estava prescrita na lei de Deus, qual era o fundamento da regra? Qual era o motivo da regra? Eu quero me vingar dos meus inimigos. Percebe que é exatamente o mesmo fundamento? Sou eu querendo a glória para mim mesmo. Então, quando eu quero a glória para mim mesmo, eu invento regras para que a igreja siga as minhas regras. Para que a igreja seja a minha imagem e a minha semelhança. Para que a igreja não se amolde a Cristo, mas ao líder da igreja. Você percebe que coisa terrível é essa, irmãos? Por isso, como pai, como mãe, como chefe de alguma equipe, como oficial da igreja, como gestor de um determinado departamento, tenha cuidado com isso. Se você está imbuído de autoridade em algum lugar, tenha cuidado com as regras que você inventa. Porque há uma grande possibilidade de nós começarmos a inventarmos regra sobre regra. E o único fundamento disso ser não a verdade, não a palavra de Deus, mas a vanglória, ou seja, a glória para o próprio homem. Saul disse: não comam durante todo o dia, porque eu quero me vingar dos meus inimigos. A regra era esta: a tropa vai ficar com fome, eles vão ver o mel sendo derramado. Lembre-se, Canaã era o lugar onde brotava leite e mel. Deus providenciou Canaã para o seu povo. Deus deu essa terra para que o povo fosse abençoado com leite e mel, ou seja, fosse um povo próspero e pudesse buscar e desfrutar da prosperidade advinda do próprio Deus. E agora chega um rei que é subalterno a Deus e diz: a minha regra é, vocês não podem provar da providência de Deus. O que é que aconteceu com o povo? Verso 24: e estavam os homens de Israel já exaustos, cansados, mas não é só cansados não, exaustos, porque você trabalha, mas você não pode desfrutar do fruto do seu trabalho. O mel está na tua frente, mas você não pode. Por quê? Porque alguém que inventou uma doutrina de homem disse que você não pode desfrutar daquilo que Deus te deu. Eu volto agora para os círculos evangélicos. Deus nos deu tanta coisa boa nesse mundo, irmãos. Existem muitas desgraças no mundo, é verdade, que são proibidas pela palavra de Deus, mas é fácil de entender, é só ler os 10 mandamentos. Não roube, não furte, não adultere, não desonre as autoridades, não minta,
não cobice, honre o nome de Deus, respeite o dia do Senhor, honre o culto, não seja idólatra. São esses os mandamentos. Mas você se casa. E existem alguns meios que proíbem, em certo sentido, o desfrute do casamento. Que acham e pregam como se isso fosse uma coisa má. Que inventam regras a respeito da criação dos nossos filhos. Os coitados dos meninos não podem fazer nada. Não pode brincar, não pode jogar futebol, porque tem gente que diz que futebol é do Satanás. Se você olhar direitinho para a saúde, os meninos chegam tudo quebrado. Assim, o negócio não é muito bom, não. Mas eu não posso dizer que é uma coisa pecaminosa. É da criança, deixa ele brincar. Deixa a criança brincar. Deus deu na sua providência coisas boas para os nossos filhos brincarem. A gente não pode deixar, por quê? Porque alguém, um sujeito louco, inventou que não pode. Deus deu a praia. Eu já conversei com pessoas, membros de igrejas pentecostais, que disseram que não vão para a praia, pela possibilidade de pecar. Porque ensinou-se dentro da igreja dele que isso era pecado. Ir para a praia é pecado. Veja, parece ser um pecado em si, mas não é. Regulam o que as pessoas comem, o que as pessoas bebem. Veja, existem princípios a esse respeito. De como se divertir, de como desfrutar dos prazeres, de como comer e beber. Existem princípios bíblicos para isso, sim. A glutonaria é pecado. A bebedice é pecado. Mas dado o pecado do exagero, eu não proíbo a coisa em si. Eu proíbo o exagero da coisa. Porque se este mesmo princípio for utilizado, né, por conta da glutonaria, por conta da bebedice, é proibido comer e beber. Todo mundo morre. Por conta do adultério, ninguém se casa. Para quê? Para evitar o adultério. Não se faz esse teste do princípio. Por quê? Porque não se sustenta. E ao longo do tempo, as pessoas estão nas igrejas sendo massacradas com um fardo que elas não conseguem carregar, por conta de farisaísmo. Mas a gente tem muita facilidade para apontar para o farisaísmo que está fora dos nossos muros, extramuros. Por exemplo, todo mundo acha um absurdo os sacerdotes católicos, os padres, não poderem casar. Eu concordo. Não vejo motivo nenhum para esta regra. Porque é uma regra imposta. Para que você seja sacerdote, você não pode casar. Ora, mas nós fazemos coisas muito semelhantes no nosso meio. Nós fazemos coisas muito semelhantes no nosso meio. E para ser agora justo com o meio reformado, existem lugares no nosso meio onde a educação dos filhos não pode ser terceirizada em aspecto nenhum. São os defensores do homeschooling como uma prescrição bíblica. Existem pessoas que defendem que você não pode delegar a educação formal dos seus filhos nem para um professor, tem que ser o pai e a mãe. E assim estão indo de encontro com os nossos documentos. Porque no manual de culto da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando os pais são trazidos à frente da igreja para declararem as suas promessas, os seus juramentos em relação aos seus filhos, eles dizem que prometem educar ou providenciar quem dê educação para que a criança leia a palavra de Deus. Ou seja, o nosso documento é coerente, mas o fariseu não consegue ficar no documento, ele tem que criar uma regra.
Nós somos defensores, irmãos, da liberdade dos pais. Que os pais possam escolher se eles querem, se é possível, se a ordem da casa, se a organização da casa permite que eles façam educação domiciliar, ótimo. Nós vamos lutar para que haja esse princípio nos nossos tempos no Brasil, que haja essa liberdade para o pai e para a mãe. Esses dias, quando estive viajando, a gente, além de visitar algumas escolas, visitamos ainda algumas pessoas lá de Fortaleza que fazem educação domiciliar. Nós entramos numa casa, pessoas extremamente piedosas, né, que tem o aval do pastor Aldenor, né, tem o testemunho do pastor Aldenor nesse sentido. Mas a moça que conversou conosco, claramente ela disse: pastor, eu tenho 4 filhos, estou grávida do 5º. Eu faço educação domiciliar com os 4. Sabe o que está acontecendo? Não estou dando mais conta. Meus filhos estão começando a ser prejudicados. Quando eu vi que vocês estavam chegando em Fortaleza, meu coração aliviou. Porque eu pensei, está vindo uma escola aí. Você percebe? São pessoas que têm a convicção que a educação domiciliar é uma coisa boa, mas não é uma regra, não. Não é uma lei, não. É uma boa opção para algumas famílias e, às vezes, somente em algum período de tempo. Porque o negócio agora complicou. São 5, meu amigo. São 5. Não há regra para isso. Então, não imponhamos regra onde não há regra bíblica. Quando os nossos filhos desejam começar um relacionamento ali, já se preparando para o casamento, se querem namorar, existem princípios bíblicos para isso. Mas não tem regra, não. Não tem um mandamento bíblico dizendo exatamente quando é a idade para começar a namorar. E os pais podem dizer na sua casa como é que vai se desenrolar esse processo. O pai tem autoridade discricionária de Deus para orientar os seus filhos. Agora, existe um limite. Se o pai começa a dizer: olha, você só vai se casar, meu filho, quando você tiver um carro do ano, uma casa, dinheiro no banco, provavelmente o sujeito vai se casar com 60 anos. Ou nunca. Não há uma regra para isso, mas nós podemos ensinar aos nossos filhos, sim, princípios a esse respeito. Se teu filho é homem, você vai ensinar: olha, a palavra de Deus diz que você é o que vai prover a casa. Você não tem emprego, irmão. Então não fala em casamento antes de você ter renda. É um princípio da palavra de Deus. Quebrar o princípio é pecado. Você não vai se casar sendo sustentado por mim. Eu não vou lhe sustentar. Se você tiver um emprego, se tiver condição de sustentar, eu posso até lhe dar um presente, eu posso lhe ajudar a comprar uma casa, ajudar o começo ali, eu posso dar um empurrãozinho dos pais, mas sustentar não. Agora, se eu imponho a idade, se eu imponho a renda, eu não tenho um fundamento para isso. Percebe? Então, trabalhemos com os princípios da palavra de Deus. Ensinemos os nossos filhos a pensarem a partir dos princípios. Ela é uma moça, quer se casar, você vai ensinar ela a procurar um marido que possa provê-la, que seja crente, que seja um homem de Deus, que trate bem os seus pais. Você vai instruir os seus filhos por meio de princípios da palavra. Não precisa criar uma regra. Ensina o teu filho a pensar. Agora, evidentemente, se você perceber que seu filho vai quebrar a cara, você não vai deixar. Mas qual é o problema maior? É quando esse tipo de pensamento, ele começa a se unir na igreja, moldado pelo pastor da igreja, e você começa a ter ali uma espécie de programa de namoro. O nosso programa de namoro, ele é baseado nestes termos, tem este título e tem este procedimento. Pronto, é uma igreja de fariseu.
Porque você criou um programa de namoro, que geralmente tem outro nome, eles não aceitam namoro. Eles colocam outro nome para a mesma coisa. E colocam uma série de regrinhas para, olha, não pode tocar, não pode beijar. Não. Se esquece de Colossenses 2. Colocam regras, ensina o teu filho a pensar, ensina o teu filho a ter temor a Deus. Ele vai aprender, ele vai respeitar a palavra de Deus. Agora, criando regra, você pode morrer de criar regra, mas você não vai mudar o coração do teu filho. Sabe o que é que ele vai acontecer? Ele vai tomar abuso da igreja. Ele vai ficar tão exausto, tão cansado de tanta regra, como Israel. E pega e vai embora de casa. Ou enlouquece, faz uma doidice aí com a primeira que aparecer no meio da rua. Não funciona, irmãos. Farisaísmo não funciona. E geralmente os que são muito apegados a essas regrinhas são os que estão em maior pecado. Saul estava cheio de problemas dele próprio. Agora, para impor regra para os outros, ele era excelente. Veja o que é que acontece com essa regra. Verso 25. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel e, tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Primeiro, chama muita atenção a capacidade que o israelita tinha de subjugar a sua carne. O rei disse, não coma, eles não comeram. Que coisa impressionante, né? Você subjugar os seus apetites por conta de uma ordem é muito difícil. É muita obediência. Eles foram tão ensinados por Deus a respeitar o rei, que até no momento quando o rei exagerou, eles disseram, o rei vai se ver com Deus, mas a gente vai obedecer. E não comeram, passaram um dia com fome. Vocês vão perceber que lá na frente eles não vão aceitar qualquer tipo de regra, porque quando o rei tenta matar Jonatas, eles defendem Jonatas, ou seja, a regra ela precisa ser seguida, mas existe um limite também para a obediência. Eles obedeceram aqui a primeira hora, mostrando boa fé do povo para com o seu rei. Só que Jonatas não tinha ouvido. Jonatas não sabia da regra. Ele foi lá e comeu. Quando ele comeu, ele diz, aclararam-se os meus olhos. O que é que provavelmente aconteceu? Um dia inteiro de fome. A primeira coisa que acontece é a glicose vai lá para baixo. Você vai ficando fraco. Você não se alimenta, você não tem carboidrato, você não tem energia. Aí você bota mel na boca, açúcar puro. Então aquilo ali é energia rápida. Na hora, o olho voltou a aclarar. Estava todo mundo cabisbaixo, exausto, agora ele aclarou. Por quê? Porque foi retirado deles algo que eles precisavam. Foi proibido algo que é natural. Comer é natural. Se você tira a comida de um dia para o outro, né, nessas dietas malucas aí, você fica fraco. Você fica fraco. E aquilo que você pensa que é para a saúde acaba desgraçando a tua saúde. Ele disse, eu comi, eu fiquei bem. Ora, se é pecado, você come e passa mal. Mas como não era pecado, ele comeu e passou bem. Verso 28, então respondeu um do povo e disse, solenemente conjurou teu pai, o povo dizendo, maldito o homem que comeu hoje pão, por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas, meu pai tem turbado a terra. Ora, vê-lhe como se aclararam os meus olhos, só porque eu provei esse pouco de mel, meu pai tem turbado a terra. Que coisa, né? Um filho precisar dizer isso. O meu pai, pela sua sanha egoísta de fazer os seus inimigos serem humilhados, ele tem turbado a terra. Essa expressão, ela se repete algumas vezes na Escritura.
Se você voltar comigo lá para Josué, capítulo 7, abra comigo. Josué 7, 25. Diz assim: E disse Josué: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Essa disciplina, ela foi baseada na perturbação. Porque vocês nos perturbaram, nós iremos perturbar. O que foi perturbar? Discipliná-lo até a morte. Provérbios 15, por favor. Livro de sabedoria, Provérbios capítulo 15, versos 6 e 27. Na casa do justo há grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. A palavra perturbar aqui é exatamente a mesma utilizada lá em 1 Samuel capítulo 14. Ou seja, Saul perturbou a terra. O ganho dos ímpios pode até ser verdadeiro, ou seja, eles podem até ganhar, mas a vida deles será perturbada. Eles não têm paz com os seus ganhos. Agora, verso 27, Provérbios 15. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O que age com avareza perturba a sua casa. Não era pecado para Saul vencer os inimigos. Não era pecado para Saul matar os filisteus. Era uma ordem de Deus. O problema é que ele disse: não comam, não façam mais nada enquanto vocês não cumprirem o desejo do meu coração, que é que eu possa me vingar dos meus inimigos. Isso tudo num contexto que acabou de acontecer no capítulo 13. Capítulo 13 foi uma grande vitória de Israel. Final do capítulo 13 diz assim: Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Deus livrou Israel. Está pensando que isso alegrou o coração de Saul? Saul disse: não, eu vou vencer os meus inimigos. Qual foi a consequência? A terra de Israel foi perturbada. E a palavra aparece sempre em contextos de avareza, onde o homem quer a glória para si. Lá, o texto que nós lemos em Josué capítulo 7, está no contexto de Acã, quando Acã trouxe uma desgraça para o meio do arraial de Israel. Então, ele perturbou a terra. Sabe como é que o nome de Acã foi transformado posteriormente? Em Acabe. Sabe o que quer dizer Acabe em hebraico? Perturbação. Ele era um perturbador. Saul é um perturbador. O fariseu na igreja é um perturbador. Não é um homem da lei, não. É um perturbador. Porque não deixa a vida de ninguém em paz. Tem coisa pior do que o sujeito que passa o tempo inteiro fiscalizando a vida do outro, inventando regra para o outro, como o outro tem que educar o filho, como o outro tem que cuidar da mulher, como o outro tem que cuidar do marido, como o outro tem que falar com os amigos, sendo que nada disso está baseado na palavra de Deus. Esta pessoa perturba a vida do outro. Não sejamos, irmãos, perturbadores da vida alheia. Nos preocupemos com a nossa própria. Não inventemos regra que não está na palavra de Deus, para que não nos assemelhemos a Saul, que foi repreendido pelo filho. O filho disse: meu pai perturbou e tem perturbado a minha terra. Ele continua, verso 30. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Micmais até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue.
e disse: aleivosamente procedeste, trazei-me aqui já uma grande pedra. E ele vai agora oferecer um sacrifício. É interessante, né? Ele proibiu o povo de comer. O povo passou um dia inteiro de fome. O filho dele comeu favo de mel. E disse: o que meu pai está fazendo é uma perturbação. Vocês podem comer. Agora você imagina um exército que passou o dia em luta, sem comer nada. Essas pessoas, quando forem comer, elas vão comer de maneira educada, com etiqueta, ou vão avançar na comida? É claro que eles vão avançar na comida. Você torna a pessoa um animal, quando você proíbe ela de fazer aquilo que é natural, que Deus deixou para que ela pudesse fazer. É por isso, irmãos, voltando para Colossenses 2, que estas regras de não toque nisso, não coma aquilo, não tem poder nenhum contra a sensualidade, porque dá um efeito rebote. Quando o sujeito volta para ter contato com aquilo que foi proibido, ele não consegue lidar de maneira educada, de maneira santa, de maneira piedosa. Aí no meio católico romano, que proíbe o casamento dos padres, o que é que acontece? Pedofilia, prostituição. Porque o sujeito está sendo proibido de uma coisa que é natural. E o que é que acontece no meio dos crentes, quando muitas vezes eles são impedidos de ter qualquer tipo de distração? O sujeito não pode ir para uma festa, o sujeito não pode tomar um vinho com a mulher dele, não pode dançar, não pode nada. Eles pegam tudo isso e trazem para dentro da igreja. Então a igreja tem teatro, a igreja tem dança, a igreja tem todo tipo de sensualidade, porque não pode lá fora. Aí quando você traz para dentro da igreja, você faz de maneira pecaminosa. O sujeito que podia dançar com a esposa dele decentemente, né, desfrutando daquilo que o casal pode desfrutar, ele não vai fazer, mas vai trazer a dança para dentro da igreja. E aí o homem casado tem que ver uma menininha de 15 anos dançando. Mas dançar com a mulher não pode. Trazendo à tona os piores instintos do homem. Mas o problema é porque o padre não pode casar. E as nossas imposições? O sujeito não pode se divertir, não pode ir para a praia, não pode nada, não pode nada, não pode nada. Isso vai sendo guardado até a pouco que estoura um escândalo na igreja. Por quê? Porque você reprimiu demais o sujeito. Ele não aguenta, ele vira um bicho, um animal. Um animal. Um pastor que perdeu a esposa, viúva, e às vezes fica com dedo, né, para casar novamente, o que a igreja vai pensar? Ora, mas a Bíblia diz: se você está viúvo, você precisa de uma esposa. Aí ele vai reprimindo, daqui a pouco ele cai. Se envolve com a mulher, ao invés de ter buscado um casamento, ele se envolveu com a mulher. Porque reprimiu um instinto que é natural. O efeito rebote é muito pior. Eles vão comer, aí eles comem carne com sangue. Veja, Levítico proíbe. Existe lei proibindo para o israelita comer carne com sangue. Mas o sujeito com fome, para comer carne sem sangue, ele tinha que pegar o animal, o boi, a vaca, seja lá o que for, e pendurar e deixar o sangue descer. Imagina você olhar para o churrasco e não poder comer, depois de um dia de fome. Você vai avançar, você vai comer carne crua. Sushi vai ser coisa maravilhosa para quem não gosta, porque a fome é o tempero da comida. E eles perderam a noção. Então o texto continua, verso 36. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemos até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. O problema de Saul sempre aparece, né? Ele vai tomando decisão após decisão, mas ele nunca consulta Deus.
Aí dizem, vamos lá pegar os filisteus agora. O sacerdote, o pastor, diz, espera aí, seu rei. Ele não vai perguntar nada a Deus, não vai orar não antes de sair. Como é bom, irmãos, nós nos cercarmos de pessoas que nos lembram as nossas ocupações, os nossos exercícios espirituais. Você ter uma esposa e um marido que estão prontos lá para ensinar os filhos a lembrar a própria casa de que nós não vamos sair sem primeiro consultar a Deus. O sacerdote disse, Saul, vamos consultar o Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles consultaram e Deus não respondeu. Verso seguinte, verso 37. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel, porém aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul, chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Até que, enfim, ele demonstrou alguma lucidez. Se Deus não respondeu, se Deus não está aceitando as nossas orações, é porque tem pecado. Então vamos procurar resolver aqui o problema do pecado. Quando Deus não está ouvindo as nossas orações, respondendo às nossas orações, é porque o pecado está nos afastando dele. Então nós vamos investigar, Senhor, onde foi que eu caí? E a investigação, como nós já vimos aqui, vai cair em Jonatas, filho de Saul. O fariseu, raiz mesmo, é o fariseu que ele não poupa nem os filhos dele. Porque ele diz, mesmo que for Jonatas, meu filho morrerá. Veja só, verso 39, porque vive o Senhor, que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. Esse é fariseu de carteirinha. Olha, se eu disse, está dito. Mesmo que seja para matar meu filho, a disciplina vai ser feita. Nós devemos ter muito cuidado com a disciplina, irmãos. Primeiro, cuidado com as regras impostas, para que nós não coloquemos regra onde não há, isso nós já vimos. E depois, no ato da disciplina em si. Eles vão lançar sortes, são separados dois grupos. Saul e Jonatas ficam de um lado e o povo do outro. O Urim e Tumim, que era a forma deles encontrarem a revelação de Deus, cai sobre Jonatas e Saul, porque estavam de um lado só. Então eles jogam de novo, Urim e Tumim. Entre Saul e Jonatas, quem é apontado? Jonatas, o filho de Saul. E se você acha que ele vai voltar atrás, veja, verso 43. Disse então Saul a Jonatas, declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer. Então disse Saul, assim me faça Deus o outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Com certeza morrerá. Jonatas disse, espera aí, eu não sabia. Eu vou ser punido, eu vou morrer por uma coisa que eu não sabia. Por uma regra que não está na palavra de Deus. Eu vou morrer, meu pai. E ele disse, Jonatas, certamente morrerás. Ele usa, inclusive, de uma estrutura de maldição que é divina. Foi Deus que disse, Adão, se você comer do fruto, certamente morrerás. Baseado em quê? Na lei que Deus tinha entregue. Só que Saul não é legislador. Saul é rei segundo a lei de Deus, como todas as autoridades do mundo são. Autoridade nenhuma pode inventar regra que não esteja fundamentado nos 10 mandamentos. Ele agora diz, certamente morrerás. Os pais têm que ter muito cuidado, irmãos, com a disciplina. Porque eu disse, então eu vou fazer. Na hora da raiva,
você não pensa, não, eu disse, está dito, agora você vai apanhar. Mas espera aí, meu pai. É justo que eu receba a disciplina? Eu não sabia. Por que nós não podemos bater, não podemos disciplinar uma criancinha? Porque até ela ter consciência, ela não pode ser repreendida por uma coisa que ela não sabe. Ela não suporta e ela não sabe. Então você não vai disciplinar um bebezinho, só se for louco. Ele não tem consciência ainda. Mas à medida que você vai percebendo o pecado se manifestando, a malícia se manifestando, o engano, ele sabe que não pode, mas ele faz. Ele foi instruído a não fazer, mas ele faz. Ele foi repreendido e continua. Aí você vai disciplinar. Só que você não vai fazer isso como Saul. Certamente. Parece que ele tem prazer. O fariseu é assim, ele tem prazer na disciplina. Ele ama humilhar o outro. Ele ama bater no outro. Ele ama ver o outro sentindo dor. O fariseu é assim, irmãos. Ele não tem compaixão. Você vai morrer, meu filho. Por uma regra que eu inventei, você nem sabia, você vai morrer. Jonas disse, por isso eu vou morrer, porque eu comi um pouco de mel. Aí quem é que vai salvar Jonatas? Verso 45. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Quem livrou Jonatas foi o povo. O pai queria matá-lo. E os desconhecidos foram lá defendê-lo. Cuidado com o teu coração, irmão. Cuidado. Quando nós estamos muito apegados às leis, às regras, nosso coração vai se endurecendo a ponto das pessoas desconhecidas terem misericórdia das que estão sendo massacradas pelo nosso ódio e nós estarmos ali tranquilos, a ponto de matar um filho. Quando você tiver para disciplinar seu filho, faça o seguinte, não discipline na hora, não. Espere, deixa passar um tempo, não muito tempo, claro, mas um certo tempo, para você não bater na raiva, para você não disciplinar na raiva. Você deixa o seu espírito voltar. Depois você chama seu filho, você tranca a porta do quarto, você explica a ele o que ele fez, tranquilo, não tem mais raiva, passou, você refletiu, você explica o que foi que ele fez, ele vai pedir perdão, você vai discipliná-lo, vai abraçá-lo, vai orar com ele, e ali tudo se fez da maneira certa, sem exageros. É teu filho, não é teu inimigo. Tu é pai, tu não é o batalhão de choque da polícia. Então, na hora da disciplina, irmãos, tenham cuidado, tenham tranquilidade para fazer com consciência o que precisa ser feito. Livra a tua família do peso do farisaísmo. Não seja um rei, um líder que impõe regra onde não há regra. Não seja um liberal que não tem regra nenhuma, mas também não seja fariseu que inventa onde não tem. Se você se basear na regra da palavra de Deus, a tua família viverá leve. Se a igreja não inventar regra onde não há regra, as pessoas vão curtir o cristianismo.
Entendam muito bem dentro do contexto que eu falei. Vocês vão curtir o cristianismo. O cristianismo é uma bênção. O cristianismo é leve. A igreja é um lugar onde a gente vem desarmado, tranquilo. Por que nós vivemos tranquilo? Porque existe um rei, que não é Saul, mas é Jesus Cristo, que lá em Mateus capítulo 11, prometeu o seguinte, versos 28 em diante. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a nossa religião. Essa é a igreja de Cristo. Esse é o nosso Senhor. Aprendei de mim. Não aprendam doutrina de homens. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque se vocês aprenderem de mim, vocês vão ter uma religião leve. Vocês vão curtir o cristianismo, que é uma bênção de Deus, para que nós possamos ter uma vida tranquila, leve, sem fardos na terra. E não só você, os teus filhos, o teu cônjuge, os teus amigos, todos vão se beneficiar da leveza da nossa religião. Amém. Vamos orar.